Boa noite, alunos do Instituto Teológico. Paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, aprendendo um pouco mais daquilo que Ele tem para nós. Amém? Nós vamos dar continuidade à terceira aula hoje de administração eclesiástica. Que Deus possa conduzir para que nós possamos entender aquilo que Deus tem dado e proporcionado para nós nas nossas aulas. Amém? Deus encontre você cheio de saúde, de paz, de alegria, mesmo nos dias como o de hoje, nos dias as coisas a qual estão acontecendo, que a paz do Senhor alcance poderosamente a tua vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar a falar ainda da gestão da igreja local, que está no capítulo 3, página 49. Vamos ver mais um pouco sobre a igreja local, como eu falei para vocês. A igreja local, ela é a igreja que você frequenta do teu bairro. É considerado a igreja local. Amém? Vamos ver um pouco mais. Primeiro ponto. A gestão da IEC local se reveste de grande importância em diversas razões. Muitas e muitas razões. Primeiro, a razão principal dela, que grande parte dela, é naquele momento lá que nós normalmente temos pessoas que vão a ela e aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. Entram muitas vezes derrotadas, destruídas, sem família, com droga, com vício, isso tudo nós sabemos. E as pessoas chegam até ela na igreja local e elas são restauradas. Amém? E interessante que muitas dessas pessoas, como nós sabemos, como por exemplo o próprio pastor da minha igreja local, elas começam a desenvolver, Deus começa a trabalhar na vida delas e muitas delas começam a se tornar grandes líderes ou grandes pastores, né? E é de lá que inicia a nossa vida espiritual. Mas também é de lá que inicia-se a nossa carreira ministerial. É muito interessante isso daí. Onde todos os líderes, obreiros e pastores iniciam-se a sua carreira ministerial e é de lá que começam a conhecer as rotinas administrativas, que é imprescindível para nós. Amém? Eu tiro por mim mesmo, porque foi de lá que começou a minha carreira ministerial. Foi de lá que Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi de lá que eu comecei a aprender tudo sobre a área administrativa. Então, meu irmão, para você ver a grande importância na área espiritual, mas na área administrativa também. Talvez seja o seu caso, talvez vai ser o seu caso. Não só como pastor, mas como um líder de um departamento, de um grupo missionário, tesoureiro, secretária. Então lá ele rege uma grande importância para nós, amém? Então as atividades administrativas é que desenvolvem na nossa vida com maior parte das rotinas administrativas. Lá é tudo que desenvolve. Ou seja, meu irmão, é lá que nós começamos a aprender a lidar com essa área administrativa na nossa vida. Então, por isso que tem uma grande importância a igreja local para nós. O interessante, meu irmão, que fora essa parte administrativa para nós, está lá também no capítulo, você vai ver, o que é relacionado a dízimo, oferta, tudo que é relacionado a isso, é lá que começa a desenvolver, né? Então, o que nós vamos ver nesse capítulo é exatamente tudo aquilo lá que você está acostumado a ver lá, né? As pessoas vão, é pregado sobre dízimo, oferta, e lá se coloca, as pessoas são fiéis nos seus dízimos, ofertas de primícias, tudo que é relacionado a dinheiro, a um bem, é lá que se começa. O interessante, meu irmão, que as pessoas vão à frente, nós oramos, consagramos no altar do Senhor, porque tudo aquilo lá é santo, nosso dízimo é santo, a nossa oferta
é algo sagrado também, é aquilo que Deus coloca no nosso coração e de lá coloca-se. Aí você fica imaginando, né? Ou talvez muitas pessoas nem imaginam. E a partir do momento que aquilo é levado para o gabinete para fazer a contagem, talvez a pessoa não se pergunta e nem se lembra de se falar o que é, porque ela vai fazer a fidelidade que Deus colocou no coração dela, o ensinamento que ele teve na igreja local. Mas nós que estamos estudando administração eclesiástica, é muito importante nós sabermos que dali, quando deposita-se naquele lugar, ali vai começar a área administrativa, administrar o bem que não é nosso. É uma responsabilidade que se coloca sobre as nossas mãos. Você que é aluno do Instituto Teológico, você vai começar a abrir a sua mente para isso. E saber que existe a parte espiritual, mas existe a parte administrativa. Isso daí, meu irmão, não é regido por anjos, por arcanjos, não. São as pessoas que vão administrar aquele bem. A palavra de Deus diz que nós temos que pedir sabedoria a Deus para que nós possamos administrar aquilo que Ele tem colocado na nossa mão, não só na igreja, como também na nossa vida espiritual, como na nossa vida material. O interessante, meu irmão, que nós vamos estudar uma área agora que talvez você não conhecia, mas você vai conhecer. Ou seja, tudo que entra na sua igreja, 100% entra na parte administrativa, correto? 100% vai para lá. Só que existe um fato muito interessante. Nós temos, a nossa é a administração da base, correto? Que é a igreja local. E a base, meu irmão, a gente sabe que ela é importante para tudo. A base é o alicerce, né? A base que faz a construção crescer. Então, a administração da base, ela tem uma importância muito grande, que você vai ver agora. É de lá que entra os dízimos e as ofertas. É de lá que vai acontecer grandes coisas. Não só na vida dos irmãos, mas vai acontecer grandes coisas daquilo que é colocado naquele lugar. Amém? Ou seja, aquele valor de 100%, preste bastante atenção, está lá no capítulo 3, na página 49. De lá vai sair, ou vão sair de tudo aquilo que entra de dízimo e oferta, entra 100% lá. Só que só vai ficar lá 87%. Ou seja, entrou R$1.000, por exemplo, R$870 vão ficar lá. R$130, que é 13%, é o que nós vamos ver o que acontece com eles agora. Ou seja, meu irmão, nós vamos entender agora. Amém? O que acontece lá? Vamos lá. Quando você dá o seu dízimo, a sua oferta, vai até o gasofilácio e entra e vai para a parte administrativa da igreja, 13% dela é distribuído entre administração superior e administração da intermediária, e também uma parte fica na administração regional. Vamos ver agora, você vai ver lá. Então, por exemplo, 4% é chamado na nossa igreja taxas, os 13% é chamado taxa. Está no estatuto da igreja, né? Que nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que significa estatuto. Está lá no estatuto, porque tudo está dentro do estatuto. Estatuto a palavra estatuto significa lei, é uma lei regida, registrado em cartório. Tem a finalidade, meu irmão, de a igreja andar direito com o estatuto. Tudo aquilo que a igreja faz, né, grupo missionários, a parte administrativa, as taxas, fala sobre o pastor, fala sobre isso, fala sobre declaração de fé, é registrada no estatuto que nós vamos ver lá para frente, logo logo. Talvez até na próxima aula.
Aí você vai ver que as taxas administrativas também estão no estatuto, tá? Então 4% dessa taxa vai para o CND. Lembra do CND? Conselho Nacional de Diretores. 1% dela vai para o Fundo Social do CND, que serve para uns fins que nós vamos ver também. E 1% vai para o CND, 4% para o Conselho Nacional e 1% para o Fundo Social do CND. Mais 4% vai para a administração intermediária, que é chamada do Estado, vai 4% para o CED. O que significa? Que vai para o Conselho Estadual de Diretores, que é para o Estado de São Paulo, tá? E 4% vai para a regional de cada cidade, de cada região. Vocês lembram que nós falamos sobre a regional lá? A regional, nossa, que é regida pela superintendência, pelo superintendente Pastor Celso, tá? Então, aí você soma 4% para o CND, 4% para o CED, 1% para o Fundo Social e 4% para a região. 4, 4, 4, 12 e 1%, 13%. Tá? Então, tudo que entra lá na sua igreja sai para parte da nossa igreja, para a nacional e para o estado. E uma parte também para a região. Tá bom? Amém? Vocês entenderam sobre isso? E tem mais um detalhe agora. O terceiro domingo da nossa igreja, ele é chamado terceiro domingo de missões. Então, as ofertas, não os dízimos, as ofertas alçadas, aquela oferta que o irmão pega um dinheiro e vai lá alçar, não as especiais, que entra no envelope para construção do templo, ou para comprar um equipamento, ou para colocar um piso na igreja, não são essas ofertas. As ofertas alçadas, aquela que você pega R$10, 50, que você vê criança levar a moeda, levar R$2, às vezes a pessoa leva, o dinheiro que Deus coloca no coração dela, ela leva. Esse valor, 100% deste valor do terceiro domingo, somente do terceiro domingo, 100% dela vai para a oferta de missões, sendo que é distribuído 50% para a Secretaria Estadual de Missões, que é 50% lá para a secretaria de cada estado, e 50% restante, né, outra metade, vai para a Secretaria Geral de Missões, que é a nacional. A Secretaria Estadual é de cada estado e a Secretaria Geral de Missões, ela vai para o nacional, para a Secretaria Nacional de Missões. Amém? Vocês estão entendendo como funciona? Como nós devemos já começar a identificar? Talvez você que é aluno do Instituto Teológico não sabia disso, mas você agora está sabendo que o seu dinheiro, meu irmão, aquilo que entra na sua igreja local, 13%, mais 100% da oferta do terceiro domingo, ela sai de lá e vai para os órgãos conforme eu te falei, tá? E tudo bem organizado, tudo bem distribuído, meu irmão, tá? Tudo bem distribuído. Tudo é contabilizado na nossa igreja. Eu sou contador da igreja quadrangular há praticamente 20 anos, né? Eu sei muito bem do que eu estou falando para você. Tudo é contabilizado, tudo é bem organizado na nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja organizada. Amém? Vocês estão entendendo como funciona essa parte? É muito importante você entender. Porque isso, meu irmão, você que é pastor, que vai ser pastor, que vai ter o chamado do ministério, quando você vai para o ministério, você vai assumir uma igreja local, né? Você que vai para o ministério, vai assumir uma igreja local, só Deus assim sabe, né? O que ele tem para a sua vida. Você, desde o começo, do primeiro dia até o último dia seu dentro da igreja, essas taxas que é estatutária,
todo mês, meu irmão, quando fecha o movimento do mês, você vai, a igreja local que você vai pastorear, ela vai mandar, enviar esse valor para cada órgão que eu falei, para a nacional, para o estadual e para a igreja local, para a região, quer dizer, desculpa, 4% para a nacional, 4% para o estadual, 1% do fundo social para a nacional, que dá 13%, e 100% do terceiro domingo que vai para missões. Nós vamos ver, talvez, numa aula aí, como é poucas aulas, nós vamos dar uma olhada em algumas coisas, como funciona isso, tá? E aí, meu irmão, todas essas taxas que nós administramos, vai para o Conselho Nacional, Conselho Estadual, que na realidade eles são gestores disso daí. Ou seja, quando nós enviamos, a igreja local envia essa taxa, eles são gestores dessa taxa aí, né? Aí eles vão usar essas taxas em prol da própria igreja, através de construção de templos, né? De ajuda a igrejas, usam diversas formas. Quando você vai para a convenção, quando você for para a convenção nacional, para a convenção estadual, tudo aquilo que nós, se você já teve oportunidade de ir, tudo aquilo lá que acontece na convenção, aquilo tudo são taxas enviadas. Eles são gestores, né? Quando você vê o Conselho Nacional, o Conselho Estadual ajudando uma igreja, construindo uma igreja, investindo na igreja quadrangular, a nível nacional, estadual ou regional, pode ter certeza que os 13% que a tua igreja envia hoje, isso acontece, ela é aplicada na igreja, né? Às vezes você fala, puxa vida, né? Então quer dizer que a igreja local, entre aspas, ela perde isso daí? Não, porque a sua igreja pode ter sido ajudada já com esse dinheiro. Então os 13% que sai da sua igreja é investido na igreja, retorna para você em benefício. Você vê que coisa mais bonita que é a nossa igreja? Como é bonito, amém? Nós vamos falar mais sobre isso, para a gente poder dar o tempo de falar algumas coisas aqui. Dentro da igreja, nós temos 3 categorias ministeriais, né? O Ministério Quadrangular possui 3 categorias ministeriais, que está no capítulo 4, página 69. Ou seja, inicia-se a carreira ministerial, e você tem que saber isso. O primeiro passo, quando a pessoa, o pastor indica para o ministério, o pastor vai ser levado, né? Faz as provas, é levado. A primeira categoria é obreiro credenciado. É a carreira onde inicia a carreira ministerial na igreja do Evangelho Quadrangular. E ele permanece como obreiro credenciado por 4 anos. 4 anos. Depois de 4 anos, ele vai fazer uma prova novamente, ele vai levar todos os documentos, tudo aquilo lá, ele vai crescer, ele vai sair de obreiro, que é uma categoria dentro da igreja, ele vai para aspirante ao ministério, né? Essa categoria, ele fica 2 anos como aspirante do ministério. E depois ele vai galgar a carreira máxima, ou seja, a parte máxima do ministério que ele pleiteia, que é um cargo de ministro, né? Ministro do Evangelho, dentro da categoria. Então nós temos obreiro credenciado, aspirante e ministro, categoria máxima do ministério. E essa categoria ele pode pleitear para cargos no Conselho Estadual e Nacional, somente quando é ministro, né? Depois de 2 anos de aspirante, tá? Então é muito interessante você saber isso daí. E nós temos um departamento dentro da nossa igreja, da Nacional, que chama Comissão de Relações Ministeriais. É uma parte muito importante das atividades da IEQ. Uma vez, essa função é gerir o processo de admissão, readmissão e ascensão à carreira ministerial. Tem um departamento nacional, um departamento que cuida, que é chamado Comissão de Relações Ministeriais, que cuida de toda essa ascensão ao ministério,
né? É tudo bem organizado. A nossa igreja é uma igreja organizada, amém? Uma igreja, meu irmão, que cada coisa que acontece tem um departamento. Nós temos um prédio lá em São Paulo do Conselho Nacional que tem a parte de contas a pagar, a controladoria, a contabilidade, relação ministerial, que lida com tudo isso daí, funcionários registrados. A estadual também tem lá o Conselho Estadual. Um dia você vai ter oportunidade de conhecer, é um prédio com alguns andares, tanto estadual ou nacional, que cuida disso daí. A nacional cuida do Brasil inteiro, tem funcionários registrados. É assim uma empresa fantástica, grande, cheia de proporções. E é bom, é importante você saber disso daí. É muito bem organizado para a máquina funcionar, para a igreja funcionar, a nível nacional, a nível estadual e a nível regional. Regional também nós temos a região onde tem pessoas que cuidam de tudo aquilo que vai acontecer na região. Nós temos um secretário regional, temos o superintendente, temos as pessoas que administram dentro da região. Nós temos o secretário, temos o tesoureiro regional, nós temos os coordenadores das coordenadorias da região que também ajudam. Então você vê que é uma máquina, ela vem lá de cima, da nacional, estadual e regional. É importante você saber das taxas, das categorias e de tudo isso que envolve a nossa igreja, tá bom? Nós temos aqui, saiu um encarte da Datafolha. Eu queria ler para vocês uma recente pesquisa feita no Brasil pelo Instituto Datafolha, denominada Alto Renome da Igreja do Evangelho Quadrangular, entre os dias 10 e 19 de dezembro de 2018. Para você ver como a nossa igreja é grande no Brasil. 7 em cada 10 brasileiros adultos declaram conhecer a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ou seja, preste atenção, cerca de 116 milhões de brasileiros conhecem a IEQ, né? Dentro do Brasil, 116 bilhões. Eu vou postar isso para vocês aí, tá? Pode ficar tranquilo. Boa reputação, 77% deles aprovaram. Tradição, 76%. Prestígio, nós estamos em 73%. Confiabilidade, 71%. Ou seja, dos 116 milhões de brasileiros, 43% disseram que gostariam de frequentar a Igreja do Evangelho Quadrangular. A nossa igreja é muito grande dentro do Brasil, meu irmão, né? Eu vou procurar saber os números de quantas igrejas nós temos, um número atualizado, para passar para você ver essa estrutura que nós temos. Mais de 14 mil igrejas dentro do Brasil, administrado por isso tudo que nós acabamos de ver, para dar essa confiabilidade, meu irmão, esse prestígio na nossa igreja, tem que ter uma estrutura, uma gestão administrativa. Então é importante você que está no Instituto Teológico saber disso daí. Independente, meu irmão, se você vai ser um pastor, um líder, você já sabe aquilo, a igreja a qual você está frequentando. Amém? Então, meu irmão, fique atento. Estamos resumindo, você vê que às vezes eu tenho que pular de um ponto para o outro. Gostaria de falar muito sobre muitas coisas, mas o tempo é curto. Mas vocês vão ter oportunidade de conhecer. Eu creio que sim, tá? Mas para você já ter uma visão da igreja a qual você faz parte, do instituto a qual você está fazendo parte, aprender não só da minha matéria, que é administrativa, mas de todas as outras matérias a qual você está aprendendo. Amém? Então meu tempo aqui já está se esgotando, que Deus possa abençoar a tua vida, amém? Poderosamente, e que você tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, e continue firme, meu irmão. É uma luta que vamos vencer, e nós cremos que nós vamos sair vitoriosos. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Um abraço a todos os alunos, e semana que vem tem mais. Fica firme. Deus abençoe. Paz.